Nós saudamos a todas as igrejas, aos ouvintes da Rádio Manaim e aos irmãos que estão aqui conosco, com a paz do Senhor. Nós convidamos a todos a estarmos de pé e abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8, versículo de número 5. No Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, a partir do versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os mais novos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja o Senhor. Assentados. Quando o Senhor Jesus trouxe paz ao coração dessa mulher, porque o perdão traz paz. Um dos piores sentimentos de se carregar na vida é o sentimento de culpa. Observe que em todo o texto, em nenhum momento essa mulher se defendeu. Observem que em nenhum momento do texto ela se justificou. O silêncio dela dizia: eu errei. Aceitar a falha, assumir a falha, é o caminho. Porque o poder não está em acusar, o poder está em perdoar. Acusar, todos podem. Perdoar, só há um que pode perdoar, e Ele está presente nessa noite. O perdoador está presente. Todos podem te condenar, todos podem me condenar, mas só tem um que tem poder para perdoar, porque Ele derramou sangue inocente. Você pode até morrer por alguém, mas não pode perdoar essa pessoa, porque o nosso sangue não é puro, não é santo. O sangue dele era santo. E eles pegaram a mulher, apanharam no próprio ato da falha. E a trouxeram a Jesus, os fariseus, os religiosos, colocaram no meio. Colocaram no meio. Que constrangimento. Que constrangimento. O pecado tem uma característica. O pecado causa constrangimento. O pecado tem uma característica, que o pecado traz vergonha. Vergonha moral. E eles pegaram a mulher e colocaram no meio justamente para constrangê-la. Jesus faz o contrário.
Jesus não coloca as suas falhas no meio, Ele tira as falhas, Ele lava, Ele limpa, porque Jesus é o Deus da misericórdia, Jesus é o Deus da graça. O sentimento de culpa faz o homem não dormir, mas o homem, quando recebe perdão, o perdão faz ele festejar, salmodiar, louvar, glorificar. Veja que interessante, Jesus, para poder perdoar essa mulher, Ele se inclinou 2 vezes. Ele se inclinou 2 vezes, para depois deixá-la ir em paz. E aquela atitude de Jesus era profética, aquilo que Ele faria para perdoar cada um de nós que estamos aqui hoje. E às vezes quem nos condena não são as pessoas, somos nós mesmos. Talvez essa seja a pior condenação, quando nós mesmos nos condenamos, quando nós mesmos nos acusamos, quando o nosso próprio coração nos condena, mas há alguém que é maior do que o nosso coração, e é Ele que nos perdoa. A palavra diz: se o teu coração te perdoa, Ele é maior que o teu coração, e é Ele que te enche de graça e de perdão. Eles trouxeram a mulher, notificaram a falha dela. O homem notifica, Jesus apaga. Mestre, foi apanhada no próprio ato. Moisés fala que tem que apedrejar. E tu que dizes? Ele não disse nada. Ele ficou em silêncio, ele se inclinou. Jesus não era um Deus só de palavras, mas de ação. Diante da acusação que estava diante dela, Ele não disse nada, Ele se inclinou. Diante da acusação que estava diante do homem, Jesus se inclinou. Ele desceu, deixou o esplendor da sua glória, se inclinou e se fez homem. Desceu a essa terra, para que nessa noite você vai receber perdão em nome de Jesus. A sua alma hoje vai ser livre das cadeias da culpa e vai receber a misericórdia de Jesus. Ele não disse nada, ele se inclinou, porque ele não podia dizer nada antes de morrer pelo homem. Ele só ia poder falar depois que justificasse com o seu sangue. Ficou em silêncio. E inclinou-se e escrevia na terra com o dedo. E o Senhor quer que você creia hoje, que com o dedo dele, Ele vai escrever perdão no seu coração hoje. E o que Deus escreve ninguém pode apagar, porque são letras eternas, são letras de fogo que vão arder no seu coração, e você vai sentir que é o Senhor. E inclinou-se e começou a escrever. Ele se inclinou do céu e desceu à terra. E o salmista profetizou: Ele é o Deus que se inclina no céu para ver o que é embaixo da terra, e do monturo levanta o necessitado. Ele escrevia na terra, era a parte dele. O Pai escreveu em tábuas de pedra, não foi na terra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada um fez a sua parte pela tão grande salvação que alcançou cada um de nós. O Pai escreveu em 2 tábuas de pedra, porque era para Israel, era uma mensagem, era uma carta para Israel, na tábua de pedra para Israel. Porque no Velho Testamento Deus manifesta a sua graça, o seu amor para Israel. Jesus escreveu na terra,
Porque Ele desceu para deixar o seu evangelho na terra, para toda a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus te incluiu. Se o mundo te excluiu, o amor de Deus te incluiu nesse. Deus amou o mundo, então você está no meio. Você tem direito a esse amor. O Pai escreveu nas tábuas de pedra para Israel. Jesus escreveu na terra, porque foi para a humanidade. Ele deixou o seu evangelho escrito nessa terra. Mas o Espírito Santo escreve nas tábuas de carne do coração do homem. O Espírito Santo escreve dentro de nós e ninguém pode apagar. O que Deus escreve no coração do homem, ninguém pode apagar. E hoje os dedos do Senhor estão escrevendo na sua alma salvação, libertação, misericórdia, alegria. E ninguém vai apagar essa alegria. O Espírito Santo não escreve na roupa, Ele escreve no interior, onde nenhum pai consegue escrever. Porque as mãos dele podem tocar dentro de nós. Mas eles insistiram. E como insistiram, ele levantou e disse: quem dentre vós não tem pecado, então lance a primeira pedra. Quem dentre vós não tem pecado, então lance a primeira pedra sobre ela. Vocês querem condená-la? Então podem condená-la. Quem não tem pecado, pode condenar. Você quer condenar alguém? Direito seu. Mas você pode fazer isso? E é interessante o texto bíblico, porque o primeiro a sair foi o mais velho, não foi o mais novo. Porque quanto mais tempo se vive, mais erros se acumulam. O mais velho, de cabelos brancos, olha, foi o primeiro a ir embora. Quanto mais tempo se vive, mais se erra. Mas quanto mais se busca Deus, mais graça se recebe. Quanto mais se busca o Senhor, mais o amor dele é derramado. Pecados, erros, falhas, decisões que ninguém pode perdoar, o Senhor pode perdoar. O Senhor não muda o passado, mas Ele pode apagar o passado e tudo se faz novo. Ele pode fazer coisas novas. O Senhor pode te fazer dormir nessa noite, se você aceitar o perdão, se você aceitar a graça. Se alguém não tem pecado, lança a primeira pedra. Um a um foi embora. Porque o homem é assim. Quando é com ele, ele quer misericórdia. Quando é com os outros, ele quer juízo. Quando é com ele, ele quer oportunidade. Quando é com o outro, ele quer punição. Quando é com ele quer paciência. Quando é com o outro, ele quer disciplina. Mas o Senhor trata todos com a mesma graça. O amor de Deus não vai ser omisso a ti hoje. Nessa noite, Deus quer te perdoar. O Senhor revelou que entrou em uma das nossas igrejas um homem que já foi preso, já chegou a passar um tempo em uma penitenciária, e ele não consegue se perdoar pelo constrangimento que trouxe a família dele. Ele falou assim: hoje eu estou te perdoando, hoje eu estou apagando a sua alma toda a culpa, porque eu te faço um novo homem na minha presença. E se aquele homem trouxe vergonha à família, esse novo homem vai trazer alegria à família. Deus está trovejando hoje para você, porque às vezes a culpa é tão grande que Deus tem que trovejar. E Deus está trovejando: eu te perdoo, eu te dou nova vida.
Quem não tem pecado, lance a primeira pedra e inclinou-se de novo. Mas ainda, observe, não tinha perdoado ela ainda. Ele se inclinou deixando o céu e se fazendo homem. E como homem se inclinou mais ainda e desceu às profundidades da terra. E foi ao abismo. E desceu à morte. Ser homem foi pouco, se inclinou mais ainda, só por te amar. Para ter o poder de dizer: perdoado te são os teus pecados. Ele tem este poder. A palavra dele tem este poder. Se inclinou de novo. E escrevia. Quando ele levantou, não tinha mais acusação. Quando ele levantou, cadê os acusadores? Um dia levantou da morte, porque Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus, que passaram da carne à morte para a vida. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando ele ressuscita, foi para perdoar, para absolver, para libertar, para restaurar. E o Jesus ressurreto está presente. E se você é aquela mulher, agora é só você e ele. Mulher, ninguém te condena? Cadê os teus acusadores? Não, Senhor, ninguém me condena. Se você hoje, neste culto, aceitar Jesus, você vai poder dizer: ninguém me condena, Senhor, porque eu pertenço ao Senhor, porque eu fui lavado com o sangue de Jesus, porque eu entreguei minha vida ao Senhor. Ninguém te condena, sabe por quê? Porque ninguém pode te condenar, porque você agora é filho de Deus, herdeiro do céu, salvo do Senhor. Mulher, cadê os teus acusadores? Foram tudo embora. Quando Jesus está, a culpa sai. Quando Jesus está, a acusação sai, porque Jesus é salvação. Mulher, cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ninguém te condena? Ninguém, Senhor. Que maravilha poder dizer essa frase. Todos têm consciência do que essa frase representa, do que essa frase é preciosa. Senhor, ninguém me condena, porque é Jesus que me justifica. Ninguém me condena, porque o sangue de Jesus me lava de todo o pecado. Meu coração não me condena, minha consciência não me condena, Senhor. Quando ele levantou, Jesus levantou da morte para te perdoar nessa noite. Ninguém te condena, era só Jesus e a mulher. Agora é só você e o Senhor. Não tem mais ninguém neste culto, é só você e o Senhor aqui, na estrada onde você estiver, ouvindo essa rádio, no hospital, agora é você e Jesus. E agora ninguém mais te condena. É você entregar a sua vida ao Senhor, porque hoje é dia de salvação, hoje é dia de perdão. As cadeias da culpa vão quebrar no poder do sangue de Jesus. Você vai voltar a sorrir, você vai dormir em paz, porque o sangue de Jesus te justifica de todo pecado. Nem eu te condeno. Ele é o único que pode condenar a alma. E é o único que pode condenar a alma. Está te dizendo nessa noite: nem eu te condeno, mas eu te salvo, mas eu te recebo, mas eu te perdoo, mas eu te abraço. Vai em paz. Você vai sair desse culto hoje perdoado, salvo, vai em paz, porque hoje o Senhor te salvou. Aquele Jesus que subiu a amarga cruz. Mas não vamos cantar hoje, aleluia, Ele ressuscitou. Esse louvor, nesse louvor, você vai sentir o amor do Senhor.
glorificamos por essa graça que caiu sobre nós, essa graça que um dia nos alcançou. Te bendizemos porque a tua igreja pode dizer: ninguém me condena, porque Ele morreu por mim, Ele ressuscitou, e em teu grande nome dizemos: a graça bendita de Jesus, o amor insondável de Deus, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós, igrejas do Senhor, hoje e para sempre.